Bom dia, gente, tudo bem? Olha, por aqui retornando novamente com mais uma aula aí para os alunos do quinto ano, né? Hoje a gente vai estar conversando a nossa aula de uma forma diferenciada, porque a Pro não vai iniciar essa aula fazendo a correção da atividade de casa, visto que essa atividade de casa foi proposta a criação, a escrita de uma carta, que era o nosso gênero textual de ontem, e solicitado que vocês enviassem para a Pro. De antemão, eu já quero parabenizar aqui alguns alunos do quinto ano, né? Como Luigi, Yasmin Carla, que já me enviaram, né, pelo e-mail essa atividade. E assim, parabenizo aos três pelo esse empenho, porque a Pro não pode conseguir atingir o aluno se o aluno do outro lado também não se propõe a chegar à prova. Então a Pro aí disponibilizou um meio onde vocês não precisam fazer nada demais, né? Quem não quiser deixar carta em correio, só precisa fazer aí o registro desta carta e compartilhar no meu e-mail. Eu vou receber, hoje mesmo eu vou estar aí fazendo a correção dessas três para enviar de volta aí a minha resposta. Então, eu preciso que os demais façam o envio para que a Pro consiga fazer a correção, porque sem a parte de vocês aí do outro lado, é impossível que eu consiga concluir a minha daqui. Ainda estou esperando da parte de vocês também, aí do quinto ano, saber qual foi a pontuação de vocês na avaliativa de português, né? Eu não recebi o retorno. A Pro ensinou como calcular aí quanto que vocês teriam tirado. É uma coisa tão fácil chegar e dizer, Pro, tirei tanto na avaliativa de português. A Pro precisa saber, porque é através desse feedback, que é o retorno de vocês, que eu consigo saber se as aulas estão surtindo efeito, gente. Então, vamos aí, manda para mim quanto foi que vocês conseguiram obter na avaliativa de português e envia também para mim aí a produção da carta, porque a Pro precisa trabalhar com vocês as correções. Se eu não tenho como fazer isso de forma, né, de contato presencial, eu preciso fazer isso de forma virtual, como está acontecendo também as nossas aulas. Então hoje a gente já vai iniciar a aula fazendo a correção, a introdução, desculpa, do nosso conteúdo novo de hoje. Então hoje vocês vão estar trabalhando aí em português com pronomes. Será o nosso conteúdo de hoje. Onde vocês vão encontrar esse conteúdo pronomes aí no livro de vocês? Página 74 do livro de português. Esse conteúdo vai aparecer aí para vocês. Pronomes tem aí classificações diferentes. Nesse primeiro momento, a gente vai estar falando sobre os pronomes pessoais, os pronomes oblíquos e os pronomes de tratamento. Nessa primeira parte, a gente vai tratar dos pronomes pessoais. Então, a gente vai descobrir qual o objetivo dessa classe gramatical na língua portuguesa, né? O que ela veio trazer, o que ela veio agregar à questão da escrita na língua portuguesa. Os pronomes pessoais, elas se referem às pessoas do discurso, ou seja, elas são os agentes envolvidos no enunciado, podendo ser de primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural. Nessa afirmativa aqui, quinto ano, a gente já consegue destacar elementos importantes para que a gente entenda o uso dessa classe gramatical. Então, eu já sei que os pronomes pessoais, como o nome já diz, ele se refere às pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? As pessoas do discurso numa oração são os sujeitos, são as pessoas que praticaram ou que a ação foi exercida sobre eles. Essas pessoas, né, os sujeitos do discurso, no caso dos pronomes, podem acontecer na primeira, segunda e terceira pessoa, do número, na flexão do número singular e plural. Os pronomes pessoais têm como objetivo substituir os substantivos numa frase ou eles próprios fazerem às vezes de sujeito. O que eu quis dizer com isso? Eu tenho aí uma frase e digo assim, Maria é minha melhor amiga, né? Vamos aqui destacar de primeira mão quem é aqui o sujeito, né? Quem é a pessoa do discurso aí? A pessoa do discurso aqui é Maria.
das funções do pronome é a substituição do substantivo. Maria é um substantivo próprio. Eu poderia reescrever, que é escrever novamente essa frase, fazendo a troca, né, a substituição do pronome próprio, do substantivo próprio, pelo pronome pessoal. Então, eu vou reescrever a frase e vou trocar o substantivo próprio pelo pronome pessoal. Então, que pronome pessoal seria esse? Ela é minha melhor amiga. Então, houve a substituição, né? Uma das funções do pronome, houve a substituição de um substantivo por um pronome. Quem é o pronome? Ela. Ela é um pronome pessoal, no singular. Isso é uma coisa que a gente precisa também observar. Por que eu utilizei ela aí? Ela foi utilizado porque se trata de um nome próprio feminino, que era Maria, e trata-se de uma única pessoa, então precisava utilizar um pronome que fosse flexionado, obedecendo esse substantivo. Se esse substantivo aqui é feminino, está no singular, porque se trata de um só, eu preciso substituir por um pronome também feminino e no singular. Aqui a gente tem os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele ou ela, no singular. Nós, vós, eles ou elas, no plural. Então, eu, tu, eles ou elas são pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles ou elas são primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Esse caso aqui a gente utiliza quando se trata de um único substantivo e esses casos aqui a gente utiliza quando se trata de mais de um. Já que a gente falou do pronome pessoal, a gente agora vai falar um pouco também do pronome oblíquo. Então, eu já sei que o pessoal, pensa aí na cabecinha e fiquem com isso na cabeça. Os pronomes pessoais são utilizados para agirem nas orações, que são as frases, como sujeitos daquela frase, ou eles podem também trabalharem naquela frase para substituir quem? Para substituir o substantivo. Agora vamos ver aí quais os objetivos do uso do pronome oblíquo. Os pronomes pessoais podem ser do caso reto, quando eles funcionam como sujeito do enunciado, ou do caso oblíquo, quando eles funcionam como complemento do enunciado. Então, já sei que na função, quando eu utilizo o substantivo, deixa eu trocar aqui a cor para ficar mais fácil para vocês. Quando eu utilizo os pronomes, quando eu utilizo os pronomes oblíquos, esses pronomes jamais vão ser sujeitos de um enunciado, porque a função deles na língua portuguesa é complementar, é dar sentido àquele enunciado. Então, eles são utilizados para fazer um complemento daquele enunciado que eu tenho aí. Então, aqui eu já tenho os pronomes oblíquos, né? Vocês também têm aí no livro de vocês. Dá uma olhadinha aí, vocês vão encontrar os pronomes oblíquos na página 75 do livro de vocês. Então, tá aí todos eles, né? E aqui a Pro traz para vocês verem aqui. Me, ti, ó, a, li, nós, vós, os, as, lis. São pronomes oblíquos. Qual é a função deles? Complementar. Então, vamos descobrir como que acontece essa complementação. Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que se referem à pessoa do discurso tendo como função o complemento e não como sujeito. Quando as pessoas do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ao plural, são o sujeito da oração, trata-se de um pronome pessoal, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. No caso dos pronomes pessoais oblíquos, essa pessoa não assume a função de sujeito do enunciado, e sim de complemento. Então, o que ele quis dizer aí? Os pronomes pessoais, eles são utilizados
para substituir um sujeito. Na frase, quando eu já inicio a frase com o pronome pessoal, aquele pronome pessoal tem a função de sujeito. Mas isso não acontece quando eu utilizo um pronome oblíquo, porque o pronome oblíquo é a ponte para que eu traga um complemento. Vou explicar para vocês entenderem de forma mais prática aqui. Ó. Vamos analisar essa frase com a Progil. Tem aqui, ó. Ele realizou a tarefa. Ele aqui é um pronome pessoal, não é verdade? Então, ele aqui é quem nessa frase? Ele é o sujeito. É uma das funções dos pronomes pessoais, atuar como sujeito. Quem é sujeito? Quem praticou a ação daquela oração. Quando a prof fala oração, está se referindo à frase. Se eu dissesse assim, ele realizou, teria sentido essa frase? Não, porque você não ia saber o que ele realizou, não é verdade? Então aqui eu trouxe um pronome oblíquo, que é o pronome a. Quando eu coloquei o pronome oblíquo aí, eu dei aí, né, a chance de trazer o complemento da frase, né, aquele pedacinho da frase que teria sentido. Quando eu digo agora, ele realizou a tarefa, aí sim, tem total sentido essa frase, porque agora eu já sei o que foi que ele realizou. Então percebam aí que a função desse pronome oblíquo foi dar a oportunidade que a gente complementasse, né, trouxesse o elemento para a frase que daria sentido a ela. Então é para isso que é utilizado os pronomes oblíquos, para que a gente possa ter a oportunidade de complementar a frase e nesse processo dar a ela aí coerência. Porque se eu disser só ele realizou, nós não teríamos de forma alguma aí sentido para essa frase. E o pronome oblíquo, que no caso a aí foi utilizado para complementar aí o sentido da frase com a palavra tarefa. Então, perguntando para vocês novamente, qual é a função dos pronomes pessoais? Substituir os substantivos ou trabalhar na frase como sujeito. Qual é a função dos pronomes oblíquos? Entrar nesta frase, dando a oportunidade da complementação à frase, dando a ela coerência. Outro pronome utilizado aí também são os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento também são exemplos de pronomes pessoais. Só que não estão lá no grupo dos pessoais, por quê? Porque eles são utilizados com uma condição. Então vamos ver aqui, ó. Os pronomes de tratamento são considerados por grande parte dos gramáticos e litúrgicos um caso específico de pronomes pessoais. Pela nossa cultura, levamos em conta o contexto ou o tipo de relação que temos com a pessoa a quem nos direcionamos ou que citamos em nosso enunciado. Então, esses pronomes de tratamento, eles são utilizados aí para que a gente possa trabalhar a questão de hierarquia no sentido de respeito. Quando eu estou aí diante de um juiz, eu não posso aí de forma alguma me referir a ele como eu me refiro ao meu coleguinha, porque não há aí com essa autoridade um grau de intimidade que me permita chamar ele de você. A mesma coisa acontece quando eu estou de frente de um presidente, de um papa, até mesmo de um professor. Como que vocês se referem a mim? Geralmente vocês dizem a senhora, não é verdade? Então por quê? Porque a gente está utilizando aí um tratamento diferenciado com aquela pessoa que eu estou me referindo. Então, quando eu utilizo esse tipo de tratamento diferenciado, eu estou trabalhando com pronomes de tratamento, que são pronomes pessoais, porque estou me referindo a pessoas, mas é uma forma diferenciada de pronomes de tratamento. Quando eu digo assim, Vossa Excelência decidiu a medida a ser tomada, Sua Excelência, o presidente, decidiu a medida a ser tomada, Vossa Santidade é um homem de muita fé, Sua Santidade, o Papa, é um homem de muita fé. Vocês sabem o que tem para o almoço? Então percebam aí que são pessoas do discurso diferente e de acordo com essa pessoa eu utilizei formas de tratamento diferenciado. Aquela forma mais formal, quando eu não tenho intimidade, e aquela forma mais informal, quando eu uso aí com meus coleguinhas, né? Geralmente eu digo você,
com o colega. Mas já para o meu pai eu digo senhor, para minha mãe eu digo a senhora, né? Para o prefeito eu vou dizer aí, né, a questão de Vossa Excelência e assim por diante. Então, os pronomes de tratamento, eles são utilizados em casos específicos, porque na nossa cultura isso acontece. Quando a gente está falando com alguém que tem uma hierarquia maior ou que tem aí uma idade mais avançada, a gente se utiliza dos pronomes de tratamento para nos referir a essas pessoas do discurso. Então, tranquilo o nosso conteúdo de hoje, né? Vamos fazer o arremate aí, fazendo as atividades que estão na página 75, 76 e 77 do livro de vocês. Então, amanhã a gente tem a coisa para corrigir, né? Então, vamos ficar por aqui, porque vocês têm 3 páginas para colocar em dia hoje, mais aquela carta que está em pendência para quem ainda não me enviou. Então, vamos ficar por aqui e até a próxima.